Boa tarde, tudo bem com vocês, irmãos? Tudo na graça de Deus? Eu espero que você esteja bem, mas se você não estiver bem, você vai ficar bem a partir de agora. Amém, meus amados? Todo o poder, toda a honra, toda a glória seja dada ao Pai. Ele que nos deu a oportunidade de estar aqui hoje. Você não está aqui por acaso, você de casa também não. Tenho certeza que Deus tem um recado para nós, amém? Pode se assentar. Fique à vontade na casa do Senhor. Você pode já abrir a sua Bíblia junto comigo, se você tem a sua palavra de Deus em mãos. Abra João, o livro do Evangelho de João, capítulo é o 14. Nós vamos dar início a partir do versículo de número 1. João, capítulo 14, o versículo é o 1 em diante. João 14, versículo 1 em diante. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crê também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que de onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Jesus responde: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Digam graças a Deus por essa palavra. Jesus, ele está com os seus discípulos. Se você é um bom leitor da Bíblia, você já deve ter talvez estudado o livro de João por completo. E no capítulo 13, o 12, os capítulos anteriores aqui ao 14, Jesus está dando instruções para os seus discípulos. As instruções, elas nada mais, nada menos servem do que nos dizer o que fazer no momento do que eu não sei o que fazer. E essas instruções que ele deixou foram inúmeras e lições que nos dá entendimento para uma vida toda. Porém, quando ele termina essas instruções, ele fala também acerca do dia que ele seria levado ao céu, ele fala que o Espírito Santo viria sobre os discípulos, amém? Mas existe algo muito sério nessas palavras. Além de tudo que ele já havia dito, chega um momento que ele fala: amigos, eu não quero que vocês turbem o vosso coração. Posso dizer assim: não quero que vocês fiquem inquietos, ansiosos, preocupados. E a intenção de Jesus não é somente só na fala dele, no intuito de mostrar para nós que nós deveríamos esperar nele, mas ele diz: eu não quero que vocês fiquem preocupados com amanhã, o que vai ser dele, o que vai ser dela, o que vai ser do marido, da esposa, dos filhos, o que será da minha vida. Não se preocupe com isso, não se turbe o vosso coração. Ele fala: a única coisa que você precisa fazer é crer em Deus, no Senhor dos Senhores, amém? E ele termina dizendo: crede também em mim. Lembrando que essas falas de Jesus não são as falas de um pastor, mas são as falas de um homem em carne e osso. Jesus, ele estava como homem nessa terra, como eu e você, e as palavras dele é: creia no que eu estou falando. Creia no que eu estou dizendo para vocês, que o que eu estou falando é a verdade. O que eu lhes digo é isso que será, isso que vai acontecer. E ele fala essas palavras, aí o 2 ele fala: na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele diz: eu vou vos preparar morada. Se a gente parar para analisar o âmbito sentimental da palavra, Jesus está dizendo: eu quero vocês perto ou longe? Deus quer a gente perto. Ele nos chama para estar perto, não distante. Por isso que uma pessoa que realmente anda e ama Jesus, que tem prazer de andar com Jesus, essa pessoa sempre vai ter
paz em piores guerras, as piores tempestades que você passar. Porque ele fala, olha, não fique turbado, não fique perturbado, não deixe as coisas, os problemas serem maiores do que aquilo que eu coloquei no coração de vocês. O que ele tinha colocado? As instruções de como lidar nos dias maus, como vencer os problemas, como ser pacífico nos dias que tudo parece e coopera para você explodir, como lidar com o marido, como lidar com a esposa, como lidar com as piores adversidades financeiras, na saúde, no emocional, no sentimental. Existem dias que a gente está meio deprê, não é assim que os jovens falam? Quem já ficou meio deprê de vez em quando? Hoje eu não estou muito legal. Jesus disse, nesses dias que você não estiver bem, não se esqueça das instruções que você recebeu. Essas instruções, se você já leu um pouquinho mais da Bíblia, você vê que Jesus um dia disse assim, as minhas palavras são verdade e vida. Você quer ter vida boa? Sim ou não? A vida boa não é só viver dos benefícios dessa vida, mas você quer ter paz no seu coração, aprenda a viver a verdade do Evangelho. Eu costumo dizer para as pessoas, eu até marquei aqui no meu esboço da mensagem de hoje, para andar com Cristo, para caminhar com Jesus, não é só glórias. As glórias, elas vêm depois de você vencer os temporãos das tempestades. Se você olhar biblicamente, o próprio Jesus Cristo, quando passava por situações difíceis, por situações adversas, ao invés dele desanimar, ele fazia o quê, irmão? Ele encarava a situação. Se existe uma coisa que desanima qualquer pessoa, é quando um problema vem e você acha que aquele problema veio para acabar com você. Você que tem participado dos cultos comigo aqui na igreja, pela TV também você tem ouvido falar, eu tenho trazido palavras, o Espírito Santo tem colocado na minha boca essas palavras, de ânimo. Porque nós temos visto muita gente desanimada, sem vontade, sem fé, sem força. Por isso Jesus fala, olha, gente, por mais difícil que sejam esses problemas que vocês vão enfrentar nessa terra, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, não turbe o vosso coração, porque eu vou partir, mas eu vou lá para preparar um lugar para você. Diga amém. Então, a intenção de Jesus sempre é estar próximo de nós. E quando ele fala não se turbe, o interesse é, se você se turbar, você vai me deixar por causa do problema. Quem está entendendo, diga amém. O problema vai fazer você se afastar de mim. Qual o problema? Hoje aqui falamos de família. Pastor, meu marido está estranho, minha esposa está estranha. Meus filhos já não andam mais no caminho, há uma rebeldia pairando no meio do ambiente familiar. Pastor, tem alguma coisa errada, eu não sou feliz no ambiente familiar, eu não tenho paz. Quando eu penso no meu pai, quando eu penso na minha mãe, quando eu penso nos meus filhos, eu lembro a vida que eles estão lembrando e meu coração se entristece. Você fica feliz quando lembra de alguém daqueles que você ama, que está vivendo uma vida de perdição? Você fica feliz? Não. Mas eu também não posso fazer o quê, gente? Como diz a Bíblia, eu não posso emudecer o meu semblante por causa dessas lutas. Eu não posso emudecer o meu semblante, eu tenho que continuar confiando em Deus. Por isso ele diz, eu estou indo preparar a morada. Aí ele fala para os discípulos, ele chama os discípulos mais uma vez e fala assim, olha, vocês sabem para onde eu vou e vocês sabem qual é o caminho que faz para chegar lá. Porque ele fala, você sabe, eu já lhe ensinei, já lhe dei a palavra, já lhe dei as instruções. Mas vamos ser sinceros, algum dia você já talvez falou assim, pastor, eu já ouvi tal pregação, você já falou isso, já pensou? Isso aí eu já ouvi. O pastor vai pregar isso de novo? Irmãos, a gente sempre acha que sabe tudo de Deus, é ou não é? A gente sempre acha que sabe tudo de Deus. Que, isso aí eu já ouvi, isso aí eu já sei. Só que, às vezes, nós precisamos de ouvir, até a fé entrar onde? No coração. Tem coisas que não vão mudar, porque ainda eu ouvi a palavra, mas eu não consegui ter aquilo como parâmetro, como vida. Eu não consegui colocar aquilo como base. Eu sei a palavra, mas não faço. Eu sei o que tenho que fazer, mas não faço. Eu tenho a liberdade de vir para a igreja, de orar, de escutar uma boa palavra, mas eu não tenho forças para praticar o que eu estou ouvindo. Por isso que Jesus fala, vocês sabem o caminho e vocês sabem para onde eu vou. Aí vem o Tomé.
Irmão, o Tomé é conhecido como qual discípulo? Qual que era o discípulo? Qual que é o adjetivo dado para o nosso amigo Tomé? Alguém lembra? Fala bem alto quem lembra aí, deixa eu ver. Ninguém lembra? O que é, irmão? O Tomé era incrédulo. Você olhou no espelho hoje? Tem gente que fala, pastor, estou tão desanimado que nem para o espelho eu olho mais. Tem que levantar a tua cabeça, irmão. Às vezes você já olhou para um espelho e contemplou Tomé em você? Deixa eu fazer uma pergunta, quero que você fale comigo. Você já viu Tomé em você alguma vez? Eu acho que já. Não estou te julgando, você de casa também. Mas em algum momento da nossa vida, a gente não crê. E eu posso mostrar para você que a intenção de Jesus, a forma de Jesus se expressar é: gente, você já sabe o que tem que fazer. A questão é, quando o problema vem, eu consigo aplicar o que a palavra falou? Ou eu volto a precisar igual uma criança? Como que uma criança ela age no meio do problema? Ela vai e tenta fazer, não consegue, ela chama quem? Primeira coisa que a criança faz é chamar quem? Mãe! Né? Se o pai estiver perto é o pai, mas se tiver a mãe e o pai, quem que é chamado? É a mãe, né? A mãe corre para acudir. Eu falo isso para você porque tem coisas que a gente ensina, a gente fala 5, 10, 20 vezes se for preciso. E tem gente que não aprende. E só vai aprender de que jeito, irmãos? Qual que é a melhor forma de aprender, irmão? Passando por aquilo. Não tem como eu falar, por exemplo, que eu sou vitorioso em oração, se eu não sou uma pessoa de oração. Como que eu vou falar que eu sou vitorioso no que diz respeito à minha família, se eu nem sequer apresento? Pastor, eu não tenho fé nem por mim, quem dirá pela minha família? Por isso Jesus disse, vocês já têm instruções. Quem já aprendeu bastante de Deus? Já aprendeu bastante coisa? Pastor, já aprendi bastante coisa. Ou seja, eu tenho muita instrução para lutar pela minha família. Mas ele está dizendo o quê? Qual é o interesse de Jesus nessa palavra? Qual é a forma de ele aplicar o nosso coração? O que ele está dizendo? Vocês sabem o caminho, vocês sabem para onde eu vou. Só que na hora que é comigo, parece que é tudo novo. Alguém já teve aquela famosa tremedeira na hora de fazer alguma coisa nova? Aquele medo, aquele receio de errar? E é natural, porque é a primeira vez. Mas e quando o problema se torna corriqueiro e a gente acaba acostumando? O discípulo Tomé, ele deveria nada mais, nada menos do que falar assim, amém, Jesus, é isso que eu quero, é essa palavra que eu precisava, sim, Deus, sim, Jesus, eu sei, o Senhor vai para o céu e lá nós vamos um dia se encontrar com o Senhor. Era essas palavras do discípulo, sim ou não? Mas quais são as palavras dele? Onde é que o Senhor estará? E outra coisa, que caminho é esse que o Senhor diz? Sabe aquela pessoa que você tem que falar e falar de novo? Era o Tomé. Aí Jesus responde no versículo 6 para a gente poder passar para a próxima parte. Disse-lhe Jesus, você pode ir bem alto comigo agora? Eu sou o caminho, a verdade. Olha para o pastor. Qual é o caminho que nós temos que seguir? Jesus. Quando Jesus passava por momentos que faltava pão, o que ele fazia? Apresentava a Deus, falava, Deus, graças te dou. Lembra que ele fazia isso? Quem lembra da multiplicação? Faltou pão, não faltou? Presta atenção, quantos pães que ele multiplicou aquele dia? Era 2 peixes, não dava nem para os discípulos o pão. Jesus, como ele sempre tinha cuidado de cuidar dos outros, né, de apresentar a melhoria, a cura para aqueles que estavam com ele, se fosse para dividir os pães, o que ele fazia? Igual a mãe quando só tem 2 pães, deixa para o filho e não come. Não é assim que a mãe faz? Não é assim que o pai faz? Não, melhor, vou deixar para a criança que ele precisa mais. Eu sou adulto, eu seguro as pontas. Jesus poderia ter feito isso. Ele apresentou ao céu e disse, Pai, te dou graças. Ele abençoou o pão, aí o pessoal começou a tirar pão, e pão, e pão, e pão, e pão, e o pão não acabava. Deus, ele ali foi honrado pela oração que ele fez. Está ali faltando pão? Levante a mão para o céu, dê graças. Ah, Deus, olha a desgraça que eu estou vivendo. Como que Deus vai multiplicar se na minha boca não há Jesus? Preste atenção no que eu vou falar. De novo, disse-lhe Jesus, eu sou... Está faltando alegria na minha casa. Na minha casa, pastor, um entra pela porta, outro sai pela janela.
Tem casos, irmão, que eu trato pessoas, quando eu falo eu trato, é atendimentos pastorais. Tem casos que eu tenho tratado de que se o pai entra pela porta, o filho se tranca no quarto. Se o pai está na mesa comendo, o filho come a comida gelada, mas não senta na mesa para comer com o pai. Tem casos de famílias, irmão, que o marido dorme num quarto, a esposa no outro. Tem casos que a gente acompanha, que a gente tem lutado, pleiteado, de casos, irmão, que a mãe desprezou o filho. Casos que os filhos, irmão, estão como rebeldes com os seus pais, que eles não vê o caminho do Senhor. Por isso Jesus disse: vocês que andam comigo, eu creio que você que está aqui comigo agora, e você que está dando atenção para essa palavra, você crê em Deus. Sim ou não? Sim, pastor, eu creio. Era essa palavra que eu queria ouvir, que o Espírito Santo quer ouvir. Se você sabe quem é o caminho, é só seguir ele. O que fazer quando não tem o que se fazer? Agradeça a Deus. Deus, o Senhor me deixou passar por isso, eu sei que eu vou vencer, o Senhor vai me dar vitória sobre essa situação. Meu problema é no casamento, nesse casamento difícil que está o negócio, o Senhor vai mudar, o Senhor vai quebrantar o coração do meu marido, o Senhor vai quebrantar o coração da minha esposa. Mas nós nunca podemos esquecer, o caminho não é amar os filhos, amar o marido mais do que todas as coisas, amar a esposa. O caminho é amar Jesus. Se Jesus não é o princípio, ele também não será o fim, porque a Bíblia fala que ele é o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Se ele não está no princípio, ele também não está no fim. Se ele não é colocado como Senhor no começo, no fim também ele não vai ser colocado. Eu tenho que entender, está difícil? Não estou dizendo que está fácil a vida, mas Deus tem que estar em primeiro. Se eu creio, porque ele disse, vai ter dias difíceis, viu? Mas não se preocupa, creia em Deus e acredita em mim. Então olhar para a situação e baixar a cabeça vai mudar alguma coisa? Não vai. E deixando aqui, vamos continuar o assunto? Vai comigo em Mateus, volta 3 livros para trás, Mateus 21, o versículo é o 28. Mateus, capítulo 21, versículo 28. Diz assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois fez o quê? Se arrependeu e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: eu vou, Senhor. E depois não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Olha para o pastor, por favor, agora. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Aquele que disse que não queria, se arrependeu e foi. Ou aquele que disse: Pai, deixa que eu vou fazer tudo certinho, e não foi. Quem fez a vontade do Pai? Vocês acham que é o primeiro? Acertaram. O primeiro, disse-lhes Jesus: em verdade vos digo. Vamos comigo, por favor, bem alto agora, para guardar no coração. Os publicanos e as meretrizes, as prostitutas, entram adiante de vós no reino. O que é adiante? À frente. Irmãos, Jesus está dizendo, as meretrizes, aqueles que estão perdidos no pecado, eles vão se arrepender e vão entrar na frente daqueles que diziam ser de Deus. Sabe aquela pessoa, entenda, começamos em João falando sobre os discípulos, instruções para viver com Deus, instruções para encarar qualquer problema. Aí ele fala aquelas palavras, viemos aqui a Mateus e lembramos, Jesus usava de parábolas como comparação do céu, no dia da vinda do Senhor. Ele fala: eu estou chamando você para a minha obra, eu estou te chamando você para a minha vinha, eu estou te chamando você para fazer essa obra linda. Mas muitos estão dizendo o quê? Que negócio de igreja aí, não gosto desse negócio. Não, vou deixar para mais, eu sou muito jovem ainda, vou pensar depois. Não, pastor, eu não tenho chamado para fazer a obra. Eu não sei não, mas acho que esse negócio não é comigo. A pessoa vai refugando, vai deixando, mas uma hora o coração se quebranta, e essa pessoa se quebranta e ela vai estar de pé, e ela entrará à frente de muitos que se diziam ser os santos. Por isso Jesus ele usa essa palavra para nos mostrar que vai ter muitas pessoas que hoje os nossos olhos enxergam como as piores pessoas do mundo, e essas pessoas onde abundaram o pecado, a graça superabundará.
Olhando para a família, eu não sei você, mas eu tenho casos de pessoas familiares que dá até vergonha de falar que é parente. Alguém tem pessoa assim que você fala, pastor, tem gente que dá até vergonha porque pastor, olha, falar que ele mata, que ele rouba, que trai o marido, que trai a esposa, que faz isso, que usa droga, dá até vergonha, mas é meu parente, eu amo. Eu quero que ele saia disso. Irmãos, vocês já viram aqueles noticiários? Já viram aqueles noticiários? Se você tem acompanhado bastante nosso canal de programação, graças a Deus não tem esse tipo de informações que machuca, né, o coração, a mente da gente. Mas vocês devem ver aqueles jornais que passam lá, morreu 5 em tal lugar, atrocidade, e olha só, olha não sei o que, o águia chegando aqui, o outro que morreu lá, o outro que morreu não sei na onde. Irmãos, essas coisas, elas acontecem todo dia, sempre aconteceram. Aí você escuta, ó, fulano estrupa não sei quem e mata. No coração, a vontade humana, né? A vontade é pegar pelo pescoço e torcer igual galinha. Mas nós temos uma instrução de Jesus. Ele instruiu os discípulos. Vocês querem saber qual é o caminho? Siga as instruções. Siga o manual. Quem que é o manual? Palavra de Deus, a verdade. Mas pastor, olha o que ele fez, olha o que ela fez. Tudo bem, a pessoa fez errado. Mas a pior pessoa desse mundo, ela pode entrar à frente daquele que está julgando que não fez nada de errado, mas pode perder a oposição por causa que aquela pessoa que disse que nunca andaria com Jesus se arrepende e torna-se uma grande pessoa na mão de Deus. Por isso você nunca pode achar, meu marido não tem jeito. Diga assim, tem. Fala com fé, tem. Minha esposa não tem jeito. Tua esposa tem jeito. Meu irmão não tem jeito. Tem. Não tem ninguém nesse mundo. A pior pessoa que existe nesse mundo, com Jesus tem jeito. Porque quem quebranta os corações não é uma igreja, não é um pastor. Quem quebranta os corações é Deus. E quando o filho se quebranta pelo pai, meu irmão, aí começa um amor genuíno. É prazeroso para o filho fazer a obra junto com o pai. Diga amém. Então, quando nós ouvimos isso aqui, logo o nosso coração nos faz entender. Tem pessoas que hoje estão perdidas que você talvez até aponte o dedo. Olha o que a pessoa faz. E você não acredite, e o tempo vai passando, nós deixamos de andar como Jesus andou. Jesus olhava para as pessoas com uma visão de raio-x. Sabe o que é uma visão de raio-x ou não? Aquela pessoa que consegue enxergar tudo. Jesus enxerga a alma da gente ou não? Ele conhece o coração. Ele andava assim, ó, pecador, pecador, pecador. Esse aqui é mais ou menos pecador, pecador. É assim que ele fazia? Não. Então a instrução da nossa vida é andar como Jesus andou. Se eu olhar para a pessoa mais perdida, pastor, não tem jeito, eu não amo mais meu marido, ele me maltrata demais, esse aqui já faz 20 anos, 30 anos, não tem o que fazer. Qual é a palavra de hoje? Tem jeito sim. Por que, irmãos, tem jeito? Vamos deixar aqui, vamos comigo bem rápido. Aliás, deixa eu só ler o versículo 32, para não ficar só, para o pastor conseguir terminar essa parte. Diz assim, ó: porque João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para... Irmão, tem aquela pessoa, já viu falar aquela pessoa casca grossa? Aquela pessoa dura, ela sabe que foi Deus que está fazendo a obra, ele sabe que é Deus que tem que estar à frente para a coisa acontecer, mas ela não quer dar o braço a torcer. Por isso Jesus falou, o João Batista pregou para as meretrizes, João Batista pregou para os adúlteros, João Batista pregou para os publicanos, João Batista pregou para aqueles que afanavam e roubavam as pessoas, e estes se arrependeram. Mas vocês que estão andando ao meu lado não crê. De quem que ele está falando? De nós. Se nós andamos com Deus, não temos a plena confiança no Senhor, como Deus poderá operar algo em meu favor se eu não creio no que Ele pode fazer? Por isso Jesus está dizendo, cuidado, porque aquele que você aponta hoje, aquele que talvez vive uma vida totalmente errada, adentrará no céu na tua frente, antes que você, se é que entraremos. Quem lembra do apóstolo Paulo dizendo assim, quem está de pé, você está firme com Jesus? Cuidado, não se ache melhor, sempre vai ter alguém maior que você, sempre vai ter alguém que tem mais entendimento que você. Nunca ache que você é o melhor. Pastor, lá em casa só eu que busco a Deus. Irmão,
isso é uma alegria buscar a Deus. Buscar a Deus não tem que ser para você uma obrigação. Ou eu busco a Deus, eu vivo para Deus, ou eu vivo para Jesus, ou eu tenho que viver, meu irmão, falando: Deus, como que eu quero viver com o Senhor se eu quero viver só os benefícios? Quem anda com Deus ama por prazer. Vive com Jesus, pastor, eu quero falar com Deus, mas está tão difícil a minha vida. Irmãos, Jesus disse: você quer andar comigo? Quem quer andar com Jesus, diga amém. Para andar com Jesus, você tem que aprender a enfrentar as aflições. Irmão, as aflições não vêm só para quem é mau, as aflições também vêm para quem anda com Deus. Jesus foi afligido, você acha que nós vamos nos ser diferente? Eu não estou pregando para você aceitar o problema, mas também aprenda a encarar o problema. Encarar a situação. Vamos rapidinho aqui, vamos lá para o pastor, Marcos 9, 23, o próximo livro da Bíblia, Marcos 9, 23, estou terminando já, Marcos 9, o versículo é o 23, preciso que você só dê atenção quando você encontrar. Aqui fala daquele jovem lunático, o pai levou os discípulos, levou o filho lunático até os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, lembram disso? Não conseguiram. Aí chegaram até Jesus, e ele contou: Jesus, aconteceu assim com meu filho, eu vim aqui para o senhor fazer alguma coisa. Aí Jesus responde ele: ó, você quer ajuda? Então eu vou te ajudar. Qual é a ajuda? Versículo de número, agora é o 23. Disse-lhe Jesus: se tu podes crer, vamos junto, tudo é possível ao que crê. Então a palavra de Jesus não é eu que vou resolver o problema, você vai resolver quando você crê. Quando você acreditar no que eu posso fazer, aí o milagre acontece. Você entende que o milagre já foi enviado? Quem entende assim? O milagre já foi enviado, a bênção já foi enviada, mas eu tenho que acreditar. Pare e olhe para o pastor. Sabe qual era o problema desse pai? Imagine, irmãos, imagine isso, que aqui a maioria, acredito que a grande maioria tem filhos. Irmãos, a dor de uma mãe e de um pai em ver seu filho doente. Irmãos, hoje, por exemplo, a dona Carmelita, ela me ligou para mim um pouco antes do programa, antes de eu começar aqui o culto. Ela falou: pastor, eu assisto todos os dias a programação aqui da TV. Eu sou de uma outra denominação, só que já fazem 4 anos que eu estou impossibilitado de sair de casa. Porque minha filha, ela é especial, eu tenho que cuidar dela em casa, eu tenho 81 anos, e eu queria que o senhor me ajudasse em oração, porque eu estou perdendo as minhas forças. 81 anos, e é ela que cuida da filha. E ela falava: pastor, todo dia eu oro junto com o senhor, é o que tem me alimentado, porque eu não tenho ido à igreja, e não quero que ninguém, pelo amor, não é a intenção atacar, mas assim, as pessoas da nossa igreja não vieram me visitar, e graças a Deus que tem essa programação, eu assisto o senhor, o missionário pela TV, e essas palavras têm me fortalecido. Nessas horas eu falei: puxa vida, tem dias que é tão pesado para trazer uma mensagem, é corrida, vai, aquela correria toda que Deus permite a gente passar, mas com amor a gente vai e prega a palavra. E alguns, não são todos, mas alguns creem. E quando elas creem, elas são aliviadas, elas são abençoadas, diga amém por isso. E eu luto a todos os dias com toda a fé para que Deus possa alcançar corações. E aí você veja que esse Jesus maravilhoso que temos, ele fala: se você acreditar no que eu vou fazer, se você crer que tudo pode mudar, tudo vai acontecer segundo você crer. Aí a gente fica olhando com aquele pessimismo, com aquele desânimo: pastor, faz 20 anos que eu sofro com isso, pode fazer 50, mas a Bíblia fala: resista ao diabo e ele vai fugir. Mas pastor, parece que o mal não quer acabar. Talvez o que está acontecendo é que está faltando a sua fé verdadeira, não só da boca para fora. Por isso a Bíblia fala claramente: a incredulidade de Tomé fez que ele olhasse para Jesus e baixasse a cabeça. És tu, Senhor, é verdade. Quando ele mostrou as mãos, vem aqui Tomé, coloca a mão, imagine a vergonha do Tomé. Já se sentiu envergonhado por não ter crido e Deus ter feito? Ô pastor, eu não acreditei, Deus foi lá e fez a obra. Irmãos, eu posso te contar um caso? Posso? Bem rapidinho. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, algumas pessoas, pessoas do ambiente de amizade, familiares,
Até eu posso dizer para você que essas pessoas não acreditavam muito na conversão do Jefferson, porque o Jefferson era uma pessoa muito errada. Traía a esposa, xingava, falava mal dos outros, usava drogas, bebida alcoólica. Quanta coisa errada fazia o Jefferson. O Jefferson vai batizar, irmãos, aquilo foi uma divisão de águas. Você torna-se um exemplo. O que Jesus disse? Você quer seguir o caminho? Você quer saber qual é o caminho? Quem é o caminho? Então a nossa vida tem que ser uma cópia registrada no cartório por Jesus. Eu tenho que andar como Jesus andou. Irmãos, Jesus na época é como se fosse um popstar, né? Até hoje ele é, em nome de Jesus. Por que um popstar? Porque por onde ele passava as multidões vinham atrás dele. E quando esse pai vem até Jesus, qual que é a palavra que ele fala? Meu filho precisa do Senhor. Aí Jesus fala, sim, você veio no lugar certo, só que se você crê, vai acontecer, se você não crê, não acontece. Aí, irmãos, eu quero que você leia comigo, e eu quero que você leia, como sabe, quando você leva para dentro da tua alma o versículo, leia comigo agora, versículo 24, por favor. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, olha só, irmão, emoção é fé? Sim ou não? Emoção é fé? Não, emoção não é fé. Começou a chorar, ai Jesus, obrigado. Começou a chorar, o que ele disse? Diga amém. Olha para o pastor, eu creio, glória a Deus. Aí tem uma vírgula depois do eu creio. O que diz depois? Senhor, ajuda, porque eu sou. Olha para o pastor agora, você crê ou não crê? Porque eu falo uma coisa, mas faço outra. Você está entendendo? Olha a controvérsia do coração desse pai. Ele cria, mas ao mesmo tempo, ele não cria. Senhor, me ajuda, porque eu sou um homem muito incrédulo. O que ele está querendo dizer? Ele não está dizendo que Jesus não pode curar o filho dele agora, mas ele está dizendo, eu sou uma pessoa que habitualmente eu costumo ser incrédulo. Eu sempre ajo com negatividade, não vai dar certo, não vou conseguir. É isso que ele está dizendo. Aí Jesus opera o milagre, né? Versículo 25, Jesus vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, te ordeno, sai dele, não mais torne nele. Irmão, Jesus sempre está de prontidão para operar o milagre. Sempre ele está de prontidão para operar. Mas o que eu não posso fazer é deixar de crer, de acreditar. Eu tenho que confiar. Deus, mas esse meu filho está perdido. Não, Jesus, meu filho é de Jesus. Oh, meu Deus, minha filha está indo com as amizades erradas. Não, essas amizades não vão ser mais fortes do que o Senhor no coração dela. Amém, Jesus? Ah, pastor, meu marido está indo para umas amizades erradas, está mexendo com está voltando a beber, não, meu marido é de Jesus, daqui a pouco ele vai deixar essa pinga, vai pegar a Bíblia e vai para a igreja, vai buscar Deus, amém, gente? É o que eu creio, Jesus disse, se tu crê, tudo é possível que crê. Então não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Tipo assim, Deus, eu vim aqui para o Senhor mudar meu casamento, eu cheguei em casa e começo a xingar todo mundo lá, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, as coisas vão piorar, porque você vai desacreditar de quem daí? Além de você não acreditar mais nas pessoas, você deixa de acreditar em Deus, porque você se tornando cada vez mais incrédulo, aí a palavra vai se afastando de você. Você vai se afastando de Deus, aí vem o diabo que aproveita do que, irmão? Do momento forte ou fraco? Momento que você está fraco, aí o diabo começa a fazer o quê? Minha mãe falava assim, buzinar no teu ouvido. Ele começa a falar que você não... Que adianta eu ir para a igreja? Vou para a igreja, mas eu volto, está tudo do mesmo jeito. Não é assim que normalmente acontece? De manhã eu pregava essa mensagem, e foi uma alegria no meu coração, eu falava essa mesma mensagem aqui. Um casal me procurou, falou, pastor, um casal pela primeira vez na igreja. Pastor, eu vim aqui para agradecer ao Senhor, porque essa palavra era o que nós precisávamos. Reatar o casamento aqui na igreja hoje de manhã. Irmãos, não é pelo que eu falo, mas pelo que eu creio. Se eu falo e creio, eu uno o milagre. Se eu falo e não creio, não acontece. Se eu falo e creio, Deus opera.
Crer. Mas pastor, eu estou crendo e não está acontecendo. Quem lembra da mulher hemorrágica? Quantos anos que ela passou sofrendo? 12. 12 anos de sofrimento. Você acha que ela lutava? Você acha que ela não falava assim, Deus me ajuda, não aguento mais isso? Você acha que ela não falava assim, ó, Deus, eu gastei tudo o meu dinheiro? E dá para ver que ela é uma mulher rica, porque ela passou 12 anos atrás de médico. Você acha que ela não também se esgotou? Até o dia que ela entendeu, peraí, o homem chamado Jesus Cristo, ele está passando aqui. E ela disse que quando saiu da casa dela, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. A ousadia de crer não é do pastor. Eu sempre digo isso e falo com fé. Eu tenho fé para te abençoar. Você tem fé para receber a bênção? É você que tem que crer. Eu tenho que ter essa confirmação, não somente num versículo, mas eu tenho que ter toda a certeza e confiança. Se eu preciso me arrepender, vou me arrepender e vou tomar posse do que é meu, mas eu não posso ficar apagado, eu não posso ser um crente apagado. A minha fé tem que estar acesa, firme, confiante. E eu posso mostrar para você do que nós acabamos de aprender. Vai comigo, por favor. Deixa eu pegar ter certeza aqui, acho que é 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, diga amém. Ainda que algumas pessoas, alguns achem que Deus está demorando, aí ele diz, ainda que alguns a tenham por tardia, ele é o quê? Versículo 9, gente. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender. E a pessoa que está no pecado, o que Deus faz? Ele é longânimo. Mas pastor, olha o jeito que ele vive. Cabe a mim julgar essa pessoa? Cabe a mim condenar essa pessoa? O que a Bíblia fala? Deus é longânimo para que essa pessoa entenda que ela precisa se arrepender. Então não adianta a senhora querer obrigar teu filho, obrigar teu marido, obrigar teu pai, obrigar tua mãe. Quem faz a obra é Deus. Eu achei tão lindo esses dias, uma irmã na igreja, pastor, meu filho está vindo para a igreja. Eu falei, glória a Deus, irmã, que Deus abençoe. Ele está buscando, ele está indo na igreja agora, está buscando a Deus. E eu falei para ela assim, irmã, persevere. Pastor, meu coração está em paz. Se ele agora se converte ou não, eu não sei. Eu sei que Deus tem uma obra para fazer. E quem vai operar é Deus, não é eu. Quem fala o coração é Deus, não sou eu. Você quer libertação? Você quer uma família abençoada? Pastor, eu quero, mas eu só simplesmente tenho que crer. Se é hoje, se é amanhã, se é depois da manhã, eu não sei. Porque se Deus é longânimo, eu tenho que fazer o quê? Ser longânimo. Se Jesus deu instruções para que nós saibamos como lidar com as situações, eu também tenho que fazer o mesmo que Jesus? Diga comigo, o tempo ruim. Com fé, gente, o tempo ruim vai passar. Vai passar. Não são eternos os tempos ruins. Eles passam. Eles vão passar, mas o que eu tenho que ter certeza, Deus é longânimo para fazer esse tempo ruim passar. Ele vai fazer a obra no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. Eu prometo terminar agora. Vai comigo em Josué. Eu só vou comentar do assunto, não vou ter tempo de pregar. Josué, capítulo de número 2. Bem no início da Bíblia, vocês lembram que há pouco nós meditávamos na palavra e ouvimos falar que as meretrizes entrarão adiante de vós, lembram disso? Quando ele fala as meretrizes, ele fala não somente no sentido do pecado daquelas mulheres, mas aqueles que se arrependeram dos seus erros e agora estão entrando às bodas do Cordeiro, andando com Jesus. Essa mulher chamada Raabe, a qual nós vamos falar agora, vamos ler que é mais fácil, vamos fazer uma leitura um pouquinho extensa agora. Diz assim o versículo 1. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui alguns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo, tira para fora os homens que vieram a ti, e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou ambos aqueles homens, e os escondeu, e disse, é verdade que vieram os homens a mim, porém eu não sabia de onde. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis.
Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera de ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens, após os espias, pelo caminho do Jordão, até as vals, e fechou-se a porta, havendo saído os que tinham ido após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu sobre esse telhado e disse aos homens: bem sei, agora eu quero que você leia junto comigo, bem forte. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que vamos junto, e que o pavor de vós, sobre quem? Sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante? Olha, pastor, para a gente encurtar. O Josué envia 2 espias para a terra prometida, a terra tão esperada, a terra de Jericó. Quando chegam ali, eles chegam na casa de uma mulher prostituta. E essa casa, daqui a pouco você vai ler, que ficava bem no muro. E logo que eles sobem ali, você sabe que as prostitutas recebem qualquer pessoa. E esses homens chegaram ali. E eles pararam naquela casa. E quando então o rei ficou sabendo, de Jericó ficou sabendo, que esses espias estavam ali, ele mandou os guardas: vão e matem esses homens, porque eles vão passar informações para Josué e vão querer tomar essa terra. Aí quando isso aconteceu, o que essa mulher fez? Eles vieram aqui, mas não sei de onde eles vieram, já foram embora. Ela fez o que, gente? Ela fez o certo ou o errado? Se ela era uma meretriz, ela vivia por quê? Pelo que ela vivia? Por dinheiro. A vida dela era viver por dinheiro. Ela vendia o corpo por dinheiro. Na casa dela, era uma casa para viver, para ganhar dinheiro. Se ela entregasse para o soldado agora, o inimigo, se ela entregasse para o rei, você acha que o rei ia dar um dinheirinho para ela ou não? Você acha que ela ia ter um méritozinho com o rei? Claro que teria. Só que na hora que ela recebeu esses 2 homens, quem fez ela se quebrantar? Quem? Deus fez ela entender: esses camaradas aqui não são homens levianos, são enviados de Deus que vieram aqui. E ela esconde eles, aí ela chega a falar com eles: olha, nós sabemos que o Deus de vocês vai dar nossa terra para vocês. Fala comigo assim: Deus, quando se levanta, o inimigo estremece. Quando você começa a orar, irmão, quando você começa a crer, o inimigo já sabe que acabou para ele. Porque essa mulher não era dos inimigos? O que ela falou? Todo mundo aqui em Jericó está com medo, porque nós sabemos o Deus que vocês têm. Aí ela diz, 10, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saí do Egito, e o que fizeste aos 2 reis do amorreus, Seom e Agog, que estavam da além do Jordão, os quais Ouvindo isso, o que aconteceu com o povo? Desmaiou o nosso coração e ninguém mais tem o quê? Ânimo, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus. Quem está reconhecendo isso, irmão? Uma prostituta, uma meretriz, uma mulher totalmente, que talvez aos olhos de qualquer um, seria acusável. Só que o que a Bíblia fala, irmão? Que essa mulher, ela reconheceu quem é Deus. Ela fala: nós estamos aqui todos preocupados porque o Deus de vocês faz o Mar Vermelho abrir. O Deus de vocês faz que os reis mais fortes dessa terra sejam como nada. Os maiores problemas, as maiores doenças são vencidos por esse Deus. Irmãos, ela está dizendo: eu reconheço a grandeza do Deus que vocês servem. Pergunta: no meio dos seus familiares, eles veem em você o que, irmão? Esse Deus que não perde batalha, ou uma pessoa desanimada que não crê em nada? Quem é você no meio da sua família? Quem é você no meio do seu cotidiano de vida? Porque esses homens carregavam a face do Senhor sobre eles. Por isso essa mulher, irmão, pergunto, esses homens passaram a noite, ela tentou ganhar um dinheirinho deles? Eles tentaram entrar a ela? Irmãos, homens puros, sensatos, pessoas que não agiam pelo emocional, eles criam no Senhor. Irmãos, quando essa mulher se arrependeu, ela olhou para os seus erros e olha a primeira coisa que ela faz. Quando uma pessoa se arrepende e ela conhece os seus erros, sai do pecado, qual que é a primeira coisa que a pessoa começa a lutar para ter? Individualmente falando. Você se converte, aceita Jesus,
entende os pecados, qual que é a primeira coisa que a gente começa a fazer daí? A partir daí? Lutar por quem? Por quem, irmãos? Pela família. Você olha para o irmão da perdição que você também vivia em Deus, eu preciso ganhar meu irmão, ele tem que conhecer esse Deus que eu conheço. Você ganhou o marido, a esposa, eu vou lutar por ele, para ele conhecer o mesmo Deus que eu tenho, porque o meu Deus faz obra. O Deus que eu tenho, ele abre o mar vermelho. Ele não entende isso, mas eu entendo, e eu tenho que mostrar esse Deus pela minha vida. Como que eu vou mostrar isso? Quais que são as formas de Deus se manifestar na nossa vida? Como que Ele opera da nossa vida? Quando eu creio, o milagre acontece, e o milagre é visível para todo mundo. Todo mundo vai conhecer o milagre, porque as pessoas vão ver Deus em você. Essa mulher podia ter entregue esses homens, mas ela não entregou, porque esses homens carregavam a bandeira do Senhor. Se você anda com Deus, se você crê na palavra, Deus vai fazer você vencer, as suas vitórias farão que as pessoas compreendam o Deus que você serve. Irmãos, os testemunhos mostrarão a glória de Deus. Agora, se eu aceitei Jesus e vivo, ó céus, ó vida, por quê? Não, Deus tem que ver eu de pé. Você tem que estar firme em Jesus. Aí ele termina, olha a primeira coisa, ela se arrependeu de coração. Aí diz o versículo de número 12, ela reconheceu que existe só um Deus. Agora pois, jurai-me vos peço pelo Senhor, falando de Deus, pois que vos fizeram uma beneficência, eu já ajudei vocês, que vós também fareis beneficência, também me ajudará a casa de meu pai, e dai um sinal certo. Para quê, gente? De que devereis a vida de meu pai e a minha mãe, como também a dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que tem, e que livreis as vossas vidas da... Se essa mulher fosse uma mulher perturbada, ela pensaria em livrar quem? Só ela. Mas o primeiro passo que essa mulher, quando se arrependeu e entendeu que vivia uma vida errada, o que ela fez? Deus, eu não quero que os meus pais, que os meus irmãos se percam com esse povo de Jericó. Não, eu quero livrar eles também. Por isso, irmãos, que quando você realmente sintoniza no Senhor, que você realmente crê no que Ele fala, você torna-se um agente do céu. Porque você já não luta só por você, porque você já é salvo, diga amém. Eu quero a minha família salva, eu quero a alegria do Senhor na minha casa, eu quero todos com a alegria da salvação. Por isso ela fala isso. Aí o versículo 14, para a gente ficar com muita alegria no final. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de, se não denunciar este negócio, será pois que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fide. Irmão, Deus é fiel. Deus é fiel. Pergunta: saber que Deus é fiel é fácil. Agora responda, fala comigo assim: eu sou fiel? Essa é a pergunta que só você pode responder. Eu sou fiel? Porque a Raabe entendeu, irmãos. Põe na tela para mim, por favor, Romanos 5:20. Só na tela. Romanos capítulo 5, o versículo é o número 20. Só na tela. Romanos 5:20. Diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado, vamos comigo por favor, gente? Abundou. Superabundou? Onde uma pessoa vivia numa perdição. Aquela pessoa que um dia vivia a pior vida do mundo. Aquela que você falava, não tem jeito. Quando você passou a crer, a Bíblia fala que essa pessoa que foi a mais perdida vai ser a pessoa que vai te dar alegria, porque ela vai andar com Jesus. Você vai ver aquele irmão andando com Jesus, aquele pai, aquele filho, aquele amigo, aquela pessoa que andava desviada, perdida. Quando? Quando eu crer. Quando eu passar a entender, eu creio, Jesus. Mas não é crer da boca para fora, porque esse pai que nós estudamos na Bíblia, o pai do menino lunático, ele cria da boca, mas o coração não. E crer do coração é prática. É você olhar para o nada e falar que tem. Você olhar para a doença e falar, estou curado. Você está vendo a situação, mas a fé, quando você crê de todo o coração, o milagre acontece. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir bem forte Jesus Cristo. Os amigos de casa, fiquem na bênção de Deus, em nome de Jesus.